One Hope aqui. Vamos para a palavra, amados? Coloca a sua cabeça, feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus falou tão forte ao meu coração com essa palavra aqui. Eu queria assim, de todo, mas de todo meu coração, que você pudesse estar sensível e pudesse abrir o seu coração hoje, para que Ele também possa falar no teu coração, com a mesma força, com a mesma intensidade que falou ao meu. Pai querido, contempla, Senhor, a vida dos teus filhos aqui. Todos nós que estamos aqui nessa noite com uma expectativa muito grande de céus abertos mais uma vez. Nossa expectativa está no agir do Senhor, no falar do Senhor, porque nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua presença. Nós queremos de todo o coração, Pai, preparar a nossa vida e o nosso coração para a obra tão poderosa que o Senhor vai fazer, Senhor, nessa casa e nas famílias aqui. Então fala conosco, Senhor, de uma maneira especial, de uma maneira dura talvez conosco, se estivermos nos afastando, Senhor, do seu querer, de uma maneira de misericórdia, se nós precisarmos, muitos de nós aqui precisarmos de misericórdia, de restauração, se muitos aqui precisam de restauração, de cura, se muitos aqui precisam de cura. O Senhor nos conhece a cada um aqui, e eu sei, Senhor, eu creio de todo o meu coração que as palavras já proferidas nessa casa, ao longo desses quase 19 anos de ministério, muitas delas, Senhor, nós nem começamos a viver ainda, mas a nossa fé é de que nós vamos viver cada uma delas. Então nessa noite, Pai, de uma maneira muito especial, fala conosco. E eu, com muito temor e tremor, te peço perdão mais uma vez pelos meus erros e pecados. E eu te peço, Senhor, me usa como um canal de bênção no meio do teu povo. Eu me diminuo para que o Senhor venha e fale conosco nessa noite aqui. Assim eu te peço, Pai, com toda expectativa em Ti mais uma vez, Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu é um dos profetas menores, não porque ele tinha 1,60 m de altura, mas porque o seu livro é um livro que tem 2 capítulos, tudo bem? Eu nem sei se ele tinha 1,60 m, mas deve ele tinha 2,20 m, eu não sei. Mas não é porque ele é um profeta pequeno ou de menos importância, mas é porque Ageu é um livro curto, então é um dos profetas menores. Mas eu diria para você que é um dos profetas que tem maior impacto na história do povo de Deus, na história de Israel, na história das Sagradas Escrituras, das nossas vidas, na história do plano que Deus tem para as nossas vidas, para a igreja, para o homem, para a criação. Eu quero ler com você versículo 8. Eu não falei o versículo, né? Não dá para adivinhar, né? Diz assim: subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Até aí. Essa semana eu tive o privilégio, eu sempre falo que é um privilégio, porque eu gosto demais de me encontrar com alguns amigos, pastores amigos, e eu sentei essa semana à mesa, pastor Osiel, da igreja Farol, meu amigo de longas datas, de décadas já, pastor Andrigo, meu brother, e mais um irmão, um centro de recuperação, e a gente conversava algumas coisas acerca do reino de Deus. E logo que eu cheguei no café, e eu cheguei 5 minutos atrasado, o pastor Osiel veio mandando mensagem no meio do caminho: tô chegando, e a gente chegou. Qual foi o papo?
o papo que todos nós temos quando a gente chega em uma reunião, chega na casa de alguém, correria, né, mano? Quem já falou isso? Eu tô na correria, cara. Fala a verdade, entrega seu pecado aqui, vai, Deus tá falando. Deus tá falando. E a gente fica naquela correria, a gente falou assim, que correria, cara. Que loucura, e entre empresa, igreja, e aconselhamento, e família, e tantas coisas, né, que envolvem a vida da gente. A gente está cercado no meio de uma correria, às vezes a gente para, tem uns irmãos aqui que eu não posso falar o nome dele, porque é por questão até de ética, mas o Ney me disse outro dia, que de madrugada, ele pega o celular, e fica de madrugada respondendo vendedores, respondendo os gerentes da fábrica. Eu falei, cara, você vai morrer desse jeito. E para com isso quanto é tempo. Então a gente, todo mundo está no meio de uma correria, sim ou não? Né? Tem até uns chiquezinhos já do WhatsApp, né? Todos postam na correria, de dar um cara deitado na esteira lá. Mas está todo mundo na correria. E aí o pastor Uziel falou um negócio que, cara, mexeu comigo, que trouxe para essa palavra de hoje. Sabe, algo tão simples, que mexeu muito comigo. Ele falou assim, ó, sabe, mano, o meu pai, que é o pastor Ismael, tive o prazer de congregar com o pastor Ismael lá na Assembleia de Deus, lá em cima. E ele falou assim, meu pai sempre falava uma frase, ele disse assim, ó, muita lida para pouca vida. E eu pensei, cara, sabe o que é verdade? Às vezes a gente está com muita lida para pouca vida. É muita coisa para fazer para pouco tempo que a gente tem. Muita lida para pouca vida. E aquilo mexeu comigo. Eu fiquei pensando, cara, será que eu não estou em tanta lida para pouca vida? Daqui a pouco eu não estou mais aqui, você não está mais aqui, daqui a pouco outras gerações vão estar, e a gente vê, a vida passa rápido, e se tem uma coisa que você não consegue recuperar e trazer de volta é o tempo. E o que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Ou de que maneira que eu estou priorizando aquilo que Deus me deu? Aí Deus me levou para Ageu, me levou para essa palavra tão rica e tão poderosa, que eu creio que Deus vai falar conosco de uma maneira muito especial hoje aqui. Talvez você que está aqui pela primeira vez, eu creio que você vai ser tocado por essa palavra. Talvez você que entrou aqui hoje, na expectativa de uma resposta de Deus para a sua vida, para a sua história. Talvez você está nessa muita lida, você quase não está tendo tanta vida, de tanta lida. Você está nessa correria e a vida tem te consumido, o tempo tem te consumido, o relógio, é estudo, trabalho, a família, tantos afazeres que a gente não sabe nem o que fazer. Se a gente assobia, chupa a cana, se a gente faz a tarefa, se limpa a casa, se faz o trabalho da faculdade, se manda o projeto, se manda o e-mail, se eu respondo o WhatsApp, se eu não respondo, sim ou não? Está todo mundo assim, e a vida está ficando assim. E eu creio que talvez Deus, muito provavelmente, tenha um encontro com você hoje aqui. Mas essa também é assim, uma palavra para quem já está aqui caminhando com a gente há muitos anos. Talvez você já está caminhando conosco aqui nessa casa há 19 anos, vai fazer esse ano. Nossa, pastor, 19 anos? Com quantos anos você começou? Eu comecei essa igreja com 4 anos de idade, então fica tranquilo. Então nós estamos aqui há 19 anos já, quase 19 anos. E eu sei que Deus vai falar com você hoje também. Então me entenda, se talvez em algum momento essa palavra possa parecer dura, não receba ela com dureza no seu coração. Receba essa palavra como uma mensagem de amor, de um pai que ama você, de um Deus que ama você e que quer te trazer de volta para o plano e para a prioridade e para o propósito da vida dele. Você crê nisso? Vamos aplaudir a ele então, porque ele está falando. Vamos lá. Eu vejo tantas vidas, tantas pessoas que estão intensificando o seu trabalho e talvez entraram no ano de 2025 com uma expectativa do novo, expectativa de transbordar, como nós falamos aqui. E no meio dessa palavra de transbordar, Deus está falando tanto ao meu coração, porque todo mundo quer transbordar, todo mundo quer viver o máximo, quer viver a abundância de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus, a
abundância da presença de Deus nas nossas casas, nas nossas vidas. A gente quer isso, tudo demais. Mas no meio de tudo isso que a gente quer, nós temos a nossa vida, a gente tem os projetos, a nossa formação, a nossa vida profissional. E às vezes a gente está intensificando essa correria. E eu ouvi de um irmão essa semana que falava assim: pastor, ora por mim aí, porque eu não estou conseguindo nem dizimar. E então ora por mim para Deus me abençoar. Eu disse assim: primeiro eu vou orar para você deixar de ser sem vergonha. Porque, brincando obviamente, mas assim, sabe por quê? Não vou orar para Deus te abençoar para você dizimar. Talvez exatamente porque você não está sendo abençoado, porque você não está dizimando. Já parou para pensar que é por causa disso? Mas não tem a ver com troca com Deus. Deus não se move assim por troca. Eu faço isso, Deus me abençoa. Não é assim que funciona, apesar de nós temos princípios e prioridades no reino de Deus, princípios de semente, de semeadura e de colheita. Mas eu quero falar aqui que às vezes a gente está correndo tanto e não dá em nada a nossa correria. Você já teve a sensação que você correu a semana inteira e você terminou a semana e você não conseguiu fazer nem metade da sua lista de tarefas? Você já teve a sensação de terminar um dia e você fez uma lista de tarefas e terminou aquele dia, daqueles 10, 12 pontos que você colocou naquela lista, você fez 2? Porque enquanto você colocou 10, 12 pontos, surgiu outros 7 naquele dia. E se você tem TDAH, então eu sinto te dizer, meu irmão, você está roubado. Porque aí você vai mesmo, vai fazer os outros 7 e não vai fazer o que está na lista. E a gente vai ter aquela sensação de que a gente não produziu. E quando a gente produz, a gente tem a sensação de que a gente não está colhendo muita coisa. Porque a gente está correndo e muitas vezes está correndo atrás do vento. E fica esgotado, e nesse esgotamento a gente já não tem talvez forças para vir para a igreja. A gente já não tem mais força para buscar as coisas de Deus. A gente não tem tempo para leitura da palavra, ou para uma oração, para um devocional. Ou quando muita gente faz um devocional e tem aquela sensação de que, poxa, eu fiz a parte religiosa, agora estou bem com Deus, mas na verdade é só uma religião. Porque durante o dia todo a gente viveu como se Deus estivesse lá e a gente aqui, bem longe. Então, essa história de Ageu aqui, ela vai falar um pouco para nós aqui. Porque um pouco antes de falar de Ageu, deixa eu fazer um pano de fundo para você. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam pecando por negligência. Eles não estavam ouvindo os profetas, eles não estavam ouvindo a palavra de Deus, que eles precisavam se arrepender e voltar a ouvir a Deus, e então Deus iria abençoar aquela terra. E eles estavam ali com seus corações endurecidos, e por conta disso Deus falou assim: ó, vou colocar vocês no cantinho do pensamento, e vai vir alguém aí que vai levar vocês, e vocês vão ficar cativos, vocês vão ficar lá e vão ser presos. E o povo não dava ouvidos. O povo falou assim: não, que é isso, rapaz, você é louco, não, está tudo certo, Deus está abençoando a gente, é isso, é promessa e tal. E o que aconteceu? No ano 605 a.C. eles começaram. Primeiro Israel foi lá, a Síria veio e toma e leva Israel para o cativeiro. E aí você vê, alguns anos depois vem a Babilônia, toma ali, através de Nabucodonosor, leva o restante do povo para o cativeiro. E agora eles estão lá no cativeiro babilônico. Esse povo todo está no cativeiro babilônico. Eles estão lá, eles estão, por não ouvir a voz de Deus, eles ficaram há 70 anos. E lá na Babilônia, eles, presos, escravos, sentiam saudade da tua terra. E a terra natal deles, Jerusalém, enquanto eles estavam na Babilônia, foi saqueada, foi roubada. O templo foi roubado, o templo foi saqueado, foi destruído todo o templo. Eles destruíram as casas, destruíram os muros de Jerusalém, destruíram a cidade inteira, tocaram fogo, levaram as mulheres escravas. Para você ter uma ideia, os príncipes da cidade, eles amarravam nos cavalos e levavam amarrado até a Babilônia. Então foi uma crueldade sem limite, sem tamanho, matavam os sacerdotes, foi terrível demais. E agora esse povo na Babilônia chorava e esperava, e chorava porque eles viam ali o cumprimento de uma palavra profética. Se eles não se arrependessem, eles iriam para o cativeiro, e eles pararam no cativeiro. Mas também ao mesmo tempo que eles estavam no cativeiro, Deus fala para eles assim: ei, eu sei que pensamento tem a vosso respeito, eu tenho um pensamento de paz, um pensamento de fazer vocês prosperarem. Veja, antes mesmo de eles estarem no cativeiro, Deus fala para eles: eu vou fazer vocês prosperar. E Deus está dizendo: vai passar 70 anos, vocês vão ficar aqui no cantinho da disciplina, 70 anos,
ao término de 70 anos vocês vão voltar para Jerusalém. E é o que acontece. Ao término de 70 anos, não é mais Nabucodonosor que está governando agora a Babilônia, mas agora o Império Persa, no governo de Ciro. E Deus usa Ciro agora o governo persa, porque a forma política da Pérsia, escravizar o povo, era diferente da Babilônia. A Babilônia ia lá, pegava os caras e levava para sua terra, para ser escravo lá. Mas os persas falaram assim, não, deixa eles voltar para a terra deles. Mas eles vão voltar para a terra deles e lá eles vão pagar um imposto alto para a gente. Então deixa eles voltar, reconstruir a história deles lá, mas eu quero só o dinheiro deles. Então os caras eram muito mais inteligentes. E aí o povo de Israel volta numa caravana e eles começam agora a reconstruir a sua história. E nesse processo de reconstrução, se dá agora aqui no ano 520, né, antes de Cristo, eles estão ali, e Deus levanta ali, eles estão todos numa expectativa, são praticamente 50 mil judeus que estão voltando para Jerusalém. Só que, quando eles estão voltando para Jerusalém, Deus dá uma direção para eles. E Deus usa o profeta Ageu e diz assim, subam ao monte, versículo 8, Ageu 1:8 diz assim, subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então Deus está falando, vai, eu quero me alegrar, eu quero ser glorificado, reconstruam o templo. Mas Deus vem agora, algo está acontecendo aqui, algo terrível no meio do povo, porque o povo volta, e quando eles estão querendo reconstruir o templo, mesmo os muros, as suas casas, eles vão encontrar muita dificuldade, eles vão encontrar muita situação adversária, e você vai ler lá em Esdras, você vai ler em Neemias o que vai acontecer, e eles vão encontrar muitas dificuldades ali. Os samaritanos, há uma briga ali e tal, e eles meio que esmorecem, falam assim, quer saber? Não é o tempo de construir ainda, porque aqui estava faltando 70 anos ainda, estavam com 66 anos para se cumprir a profecia dos 70. Então eles falavam assim, quer saber? Falta pouco, tem 4 anos ainda, então não vamos construir o templo, vamos construir shopping primeiro. Não vamos construir o templo, vamos construir a nossa casa primeiro. Vamos fazer aquilo que construir, vamos colocar porcelanato na nossa casa. Vamos fazer a nossa janela bonita, vamos fazer a coisa com mármore, vamos enfeitar o rabo do pavão aqui, porque não é o templo ainda. E aí o profeta Ageu aponta isso. Ele olha para esse povo e diz ali no versículo 2, ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então o povo começou a inventar desculpas. Eles ficaram tentando achar motivos para tentar justificar de que eles não precisavam construir o templo. Sabe aquela pessoa que, às vezes, no lugar de admitir um erro, ela fica o tempo inteiro dando desculpa? O tempo inteiro. E geralmente quando uma pessoa ela vai dar desculpa por uma situação, ela inventa 2, 3 desculpas para a mesma coisa. Então ela está dando uma desculpa. Então, todos nós conhecemos gente assim, e muitas vezes nós agimos exatamente dessa maneira. E aqui o próprio Deus está falando para eles. Deus está falando para eles que ele estava adiando o plano de Deus. Ele estava dizendo assim, não é hora de construir o templo, depois eu construo, eu vou preparar isso depois. E eles começaram a colocar outras prioridades. Mas aí Deus vem e fala com o profeta Ageu. E ele diz no versículo 3 e 4, diz assim, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A preocupação deles aqui estava nos seus próprios projetos, nas suas próprias casas, nas suas casas confortáveis, bem decoradas, nas suas fazendas aqui. Eles estavam preocupados com a sua própria vontade, com os seus afazeres, enquanto a construção ou reconstrução do templo estava adiado. Só que ao passo que eles estavam construindo a sua casa, suas fazendas, suas plantações, eles estavam passando por crises. E essas crises, elas se estendiam. Eles falavam assim, depois a gente constrói o templo, vai. Mas eles estão ali, eles não conseguem, sabe, não tem aquela sensação que a gente falou aqui. Os caras faziam tarefas, faziam as coisas, trabalhavam, mas não conseguiam colher aquilo que eles trabalhavam. Eles corriam atrás do vento, eles se esforçavam demais, eles trabalhavam 2, 3, 4 turnos.
mas eles não conseguiam prosperar. E eles estavam naquela situação, meu Deus, o que está acontecendo? Aí Deus usa o profeta Ageu, lá no versículo 6, diz assim, ó: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Os caras estavam se arrebentando de trabalhar aqui, mas não tinham resultado. Planejamento, estrutura, projeto, não conseguiu atingir as suas metas aqui. Tudo era frustrante, a coisa não andava, os caras estavam cansados. Os caras não viam na célula, não viam, não serviam na igreja, não faziam... Cara, vai trazendo para os nossos dias aí, vai. O que estava acontecendo? Qual que era a causa? Talvez alguns achavam, ah não, é o clima. Esse clima aí, meu Deus, não para de chover, ou está seco demais. Ou é o câmbio que está desvalorizado, meu Deus, a bolsa de Jerusalém caiu depois que Nabucodonosor levou a gente para a Babilônia, sei lá. Ou achavam talvez que era incapacidade própria, alguns achavam assim, ah meu Deus, eu não estou dando conta. Ou porque a gente ficou 70 anos, né, quase 70 anos como escravo, então a gente perdeu a prática aqui. Ou talvez quem é um pé frio de nós aqui, que as coisas não estão acontecendo. Só que às vezes, amados, a origem de muita escassez, se atentem nisso aqui, por favor. Às vezes a origem de muita escassez na nossa vida e a falta de bênção na nossa vida não é o inimigo, não é o devorador, não é o diabo. Às vezes a fonte de escassez na nossa vida é o próprio Deus. Sabe por quê? Pastor, mas Deus quer o nosso mal? Não, Deus não quer o nosso mal, mas Deus sabe direitinho como colocar a gente de joelhos. Sabe ou não sabe? Sabe, né? Sabe mesmo. Você está lá, não tem tempo para nada, mas quando a situação, a corda aperta, você sabe orar, você sabe onde buscar. Deus sabe direitinho como coloca a gente de joelhos. E é o que Deus está fazendo aqui com o povo. E agora, Deus usa o profeta para dizer assim, ó, versículo 9 ao 11, diz assim, ó: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Sabe, amados, Deus tinha trazido os caras da Babilônia. Deus permitiu que eles pudessem reconstruir o altar, reconstruir o templo, os muros da cidade, que eles pudessem aqui, Deus permitiu que eles pudessem possuir a terra de volta, o gado, os animais, a empresa, as casas. Eles eram o povo de Deus. Por que que Deus reteve a bênção? Por que que Deus segurou a bênção aqui? Eles não estavam fazendo nada de errado a princípio, eles estavam construindo a sua história, estavam tentando reconstruir aquilo que já era deles, mas tinha sido destruído pelo inimigo. Mas sabe, essa postura que eles estavam tendo era exatamente a mesma postura dos seus ancestrais. Essa era exatamente a postura dos seus pais. Os seus pais foram para a Babilônia, ficaram presos, ficaram cativos lá 70 anos, exatamente porque negligenciaram a presença de Deus e a prioridade do plano de Deus na vida deles. Primeiro, aqui o meu projeto, pastor. Primeiro a minha casa. Primeiro é o aniversário que eu tenho que ir. Primeiro é a conta que eu preciso fazer. Primeiro é o pano que eu preciso passar na minha casa. Primeiro é não sei o quê. Primeiro é a roda do meu carro. Primeiro, não sei, a gente inventa cada coisa. Sabe, para quem que já é da casa, outro dia eu liguei para alguns irmãos e falei assim, cara, você não estava no culto ontem? Eu falei assim, não estava porque eu tinha um aniversário para ir. Nada contra aniversário. Não estava porque eu fui levar um pacote para não sei quem.
eu não fui porque eu estava cansado do final de semana e eu assisti online, mas eu assisti online, hein? Eu não fui. E a gente começa a priorizar tantas coisas. Tem algo de errado em aniversário e levar pacote para alguém assistir? Não tem nada de errado nisso. Mas onde é que está o coração? Porque beleza, você fica em casa pegando o culto online. Está tudo certo, o irmão que está em casa assistindo online, que vai assistir aqui, glória a Deus pela sua vida, você está assistindo o culto. Só que quando você está em casa assistindo o culto, você deixa de vir aqui, você deixa de congregar, você deixa de ouvir alguém, você deixa de estar com alguém. Lembra que eu falei? Eu fui num café com os pastores lá para a gente conversar sobre outras coisas. E numa conversa que o pastor falou comigo, mexeu comigo. Me trouxe de volta para algumas questões que eu falei assim, uau, o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo da nossa vida? E Deus começou a falar comigo, não é você, isso que você está vivendo, não é essa correria, não é tu, a igreja inteira. No mundo todo as pessoas estão nessa correria. O Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração por causa dessa única frase. Muita lida para pouca vida. Então quando você deixa de congregar, muitas vezes a gente deixa de estar aqui, de viver. E aqui Deus está dizendo, cara, vocês estão aqui, a vida de vocês vai se tornar improdutiva, sabe por quê? Porque vocês estão negligenciando, vocês estão repetindo os mesmos erros que levou vocês e os seus pais lá para a Babilônia, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Então Deus detém a bênção. E Deus coloca para eles e os faz lembrar, lá de Deuteronômio 28, onde diz que fala sobre, vai lá em casa, de bênção e maldição, sabe assim, o que vocês vão escolher? A bênção ou a maldição? Se vocês escolherem esse caminho da maldição, vai ter morte, vai ter falta, vai ter escassez. Mas se vocês escolherem o caminho da bênção, vocês vão ter prosperidade, bênção, eu vou estar com você, vou abençoar tudo que vocês vão fazer na vida de vocês. Então o que vocês vão escolher? E isso facilmente, amados, acontece conosco hoje. Por isso eu quero reforçar mais uma vez, dizer para você, não é minha intenção de forma alguma apontar o dedo para ninguém aqui. Mas essa reflexão serve para todos nós. Sabe, Deus nos trouxe para cá. Deus nos trouxe para esse ambiente aqui, para esse lugar. E Deus restaurou. Não é Deus vai restaurar. Deus restaurou e está restaurando. Esse lugar que serviu antes, esse prédio aqui, de um lugar de tanta tristeza. Para muitas famílias, pessoas perderam a vida aqui nesse lugar. E sabe o que Deus fez? Deus confiou esse prédio para a gente. Eu não pedi para vir para cá. Eu não falei para vir para cá. Um dia eu profetizei sobre esse lugar, mas ficou nas regiões celestiais. Deus ouviu. Mas a gente não pediu para vir. Sabe o que aconteceu? Deus tocou o coração de alguém lá noutra cidade, que ligou para um irmão aqui e falou assim, fiquei sabendo que aquele prédio lá está para alugar. E aí? Fala com o teu pastor e vê se ele quer. Mal sabia ele que a gente estava orando para um outro prédio. E a gente veio para cá. E é legal porque quando a gente veio para cá, a gente começou a se acostumar. E a gente se acostuma com a estrutura. A gente começa a acostumar com as coisas. Coisas boas, né? Que coisas boas? A gente tem muita estrutura aqui. Tem 982 banheiros nesse prédio. Glória a Deus, outros já tinha um. Né? Tinha um masculino e um feminino. E quantas vezes eu estava lá, eu fui pregar apurado, segurando o xixi, porque eu queria, na hora de pregar, tinha um abençoado que não saía do banheiro. Eu pensei, nunca mais, a próxima igreja, pelo menos tem que ter um banheiro para mim. Né? Hoje tem um cantinho aqui que eu vou e me preparo antes do culto começar, eu faço xixi ali, então tá tudo certo, glória a Deus. Mas sabe, amado, a gente está num lugar aqui que só o ministério infantil nosso, que é maior do que a igreja que a gente estava antes. Nós temos um espaço aqui para a gente poder estar aqui, ter um tempo de comunhão, relacionamento. Tem tantas, nós ainda estamos, para você ter uma ideia, a gente não conseguiu terminar 7 salas que estão inutilizadas, porque a gente ainda não teve recursos para poder terminar essas salas ainda. Então esse prédio tem toda a estrutura que a gente precisa. Para o nosso conforto? Não. Porque quando Deus nos deu uma palavra que Ele alargaria as tendas, que Deus alargaria, né, que Ele alargaria aqui a nossa terra, quando Deus alarga a terra, quando Deus alarga o espaço, quer dizer que é mais terra para plantar. Então, se Deus deu um espaço maior, porque nós teríamos muito mais trabalho. Por que mais trabalho? Porque muito mais gente viria para cá. E palavras foram profetizadas aqui, Deus usou a minha vida, usou a vida de muitos pastores aqui, profetizar nesse lugar, essa galeria cheia, essa casa cheia. Quem crê que nós vamos ter, sabe, essa igreja vai estar
cheia de gente aqui, sentada aqui pela frente, pelos corredores, lá em cima pela galeria, lá atrás, amém, amados? Vamos aplaudir Jesus se você crê. Só que sabe o que eu vejo? Às vezes a gente mal lembra de dar um testemunho, mal lembra de falar de Jesus, a gente mal lembra de fazer um devocional, mal lembra de pegar a palavra de Deus durante a semana, a gente mal lembra de orar, a gente chega na hora do culto, da célula, de alguma coisa para fazer, ou de uma escala que eu preciso cumprir. A gente prioriza tantas outras coisas. A gente prioriza tudo aquilo que faz bem para a nossa alma. E os planos de Deus vão ficando para segundos passos. E a gente vai se acostumando. E talvez você está aqui pela primeira vez hoje. Eu não quero nem te assustar. Mas eu quero dizer para você que talvez você está aqui, você está com a tua vida virada num nó só, como estava a vida de todos nós quando chegamos aqui. E eu preciso dizer para você, cara, você veio no lugar certo. Porque se tem um lugar nessa terra que pode e que vai mudar a sua vida, é aos pés de Jesus. E Jesus está onde? No meio da sua igreja. Não desse prédio. Jesus não está aqui nesse prédio. Quando a gente vai embora, Jesus não fica aqui, morando aqui. Aí quando vem culto ele sai do quarto e vem... Não é assim. Ele está com a gente. Mas ele está aqui porque eu e você estamos aqui. 2 ou mais estão reunidos. Amém, amados? E o que o profeta Ageu está sendo usado por Deus aqui é exatamente isso. Porque esse povo aqui, eles estão gastando todos os seus esforços, toda a sua inteligência, tudo aquilo para fazer coisas que não era a prioridade de Deus para a vida deles. E aí Deus manda uma palavra aqui para os líderes ali naquele dia, e diz ali no versículo 12, 15, olha só que foi a reação diante da mensagem de Deus. Deus está falando com a gente hoje aqui, amém, amados? Zorobabel, filho de Setiel, e o sumo sacerdote, filho de Josué, filho de Zeuzadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, e por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Setiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Vai lá para o capítulo 2 agora, filho, versículo 18. Diz assim: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O que aconteceu? Deus fala para os líderes, fala para Josué, que era o sumo sacerdote. Deus fala para Zorobabel, que era o governador ali, que voltou para liderar. Zorobabel, ele era da descendência de Davi. E Deus fala para eles. Por que Deus fala para Zorobabel? Justamente porque ele era descendente de Davi. E havia uma palavra profética de que o descendente de Davi reinaria e o seu governo não teria fim. Nós estamos falando de Jesus, amém? Então por isso que Zorobabel aqui, descendente de Davi, teve essa importância aos olhos de Deus. E Deus fala para eles e começa a construir o templo. E eles começam a construir o templo. Eles vão lá para construir. Só que daqui a pouco, você vai ver isso com mais detalhes lá em Esdras, mas os anciãos, os mais velhos, os caras que conheciam o templo de Salomão, eles começam a ficar desanimados de novo. Eles começam a falar assim: não, beleza, Deus falou, ao contrário do povo lá que foi para o cativeiro, que não ouviu o que o profeta falou, aqui o povo ouviu o profeta. E ele aqui, vamos fazer o seguinte, vamos parar de construir então a nossa casa, vamos parar de priorizar os nossos planos, e vamos embora, vamos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Mas aí é do tipo assim: vamos fazer porque o pastor está brigando.
Vamos fazer, porque senão o pastor vai encher o saco, cara. Vamos fazer porque, eu não quero ficar levando enchida de saco lá no grupo. Vamos fazer porque senão os irmãos vão pegar no meu pé aí. Mais ou menos assim eles continuaram fazendo. Eles fizeram o templo, vamos começar a fazer o templo. Mas eles desanimaram porque o templo era muito menor do que o templo de Salomão. O templo de Salomão era gigantesco e o templo de Zorobabel era pequeno, era bem pequeno em relação ao templo de Salomão. Então eles ficaram meio desanimados. E eles começaram a fazer a obra de uma maneira, como quem faz por obrigação, sabe? Tipo a gente, quando é na escala de vir... Veja, isso é um dos maiores privilégios que nós temos como igreja. Mas quando a gente tem o privilégio de vir para a igreja, num dia de célula, reunir toda a nossa célula para passar um pano na igreja, para limpar a igreja. Outro dia alguém falou assim, pastor, por que a gente não paga uma diarista para fazer isso? Eu falei assim, por que não? Porque a gente vai ser roubado, eu não quero que uma diarista roube o nosso galardão. Com todo respeito às diaristas aqui, né? Mas eu falei assim, eu não quero que uma diarista faça um trabalho que é meu para fazer. E é por isso que a gente une com as nossas células, a gente vem para a igreja, a gente vem fazer porque, cara, essa é uma das prioridades mais incríveis. A gente vem no domingo no culto, levanta e adora. Mas quando a gente vem na terça-feira, a gente tem a oportunidade de, na prática, pegar uma vassoura na mão. E tão importante, tão santo, e tão extraordinário, e tão adoração, do que aqui os irmãos que estão ministrando a palavra com a mão levantada, é você vir aqui na terça-feira e pegar uma vassoura na mão. E eu glorifico a Deus pela vida de todos os nossos voluntários aqui. Mas eu sei que ainda existe dentro de nós, e eu volto a falar, não quero apontar o dedo para ninguém, mas às vezes dentro de nós, às vezes tem, sabe, às vezes a gente fica assim, poxa, mas cara, nessa terça não quero. Eu quero nessa terça, sei lá o que, arrancar mato da minha grama. Eu quero nessa terça-feira, sei lá, calibrar o pneu do meu carro. A gente acha tanta coisa e deixa de vir aqui, limpar a igreja, que é uma das coisas, um dos privilégios mais extraordinários que a gente tem. Nós somos igreja, nós não somos associação. Quem está me entendendo aqui diz amém? Eu tô tentando medir as palavras aqui para procurar ser o mais pastoral possível e o mais amável possível. Mas eu sei que é duro isso. Mas às vezes dentro de nós a gente responde assim, vamos construir então um templo. Mas cara, eu estou fazendo porque é pequeno, não dá, ó vida, ó céus. Lá na Avenida São Bento, beleza, mas aqui agora tem estrutura, tem mais gente. Então vamos que alguém faça no meu lugar. E a gente vai, sabe, hoje não dá tempo de servir no Boas-Vindas, hoje não dá tempo de servir aqui nos Águias, hoje não deu tempo de vir no Louvor, e a gente vai priorizando tantas outras coisas. E não prioriza o plano de Deus. Eu não estou falando do domingo na hora do culto, eu estou falando da presença de Deus na nossa vida. Porque isso, amados, vem comigo aqui. Porque essa falta de priorizar o reino e a igreja é só um reflexo de como está o nosso coração e a nossa vida com Deus. Porque se nós estivéssemos de verdade cheios da presença de Deus, amando a Deus de todo o coração, não haveria luta contra o pecado, não haveria luta contra a carne, não haveria tanta coisa, tantas prioridades, tantas outras coisas. Não, a gente estaria aqui na maior alegria do mundo. A gente viria para o tempo de oração, na vigília, com a maior alegria do mundo. A gente viria para limpar a igreja inteira viria aqui em 15 minutos, a gente limpava a igreja toda. Essa pregação não é sobre limpar a igreja. Essa pregação é sobre a gente restaurar o nosso coração. E eles estão ali assustados, eles estão ali meio que desanimados, porque aquele templo era tão pequenininho comparado ao templo de Salomão. Eles estão fazendo a coisa com má vontade, parece, sabe? Mas aí Deus usa o profeta e fala assim, ei, vocês estão preocupados com o tamanho desse templo, mas a minha glória nesse segundo templo será muito maior. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu preciso dizer isso para vocês, amados. Não tem a ver com prédio, com nós estarmos aqui num outro prédio, não. Mas eu preciso dizer para essa casa que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós vamos viver um dos maiores avivamentos aqui, que essa igreja, que essa cidade já viu.
Mas nós precisamos voltar. A gente precisa voltar e priorizar aquilo que precisa ser priorizado na nossa vida. E começa por mim. Começa por nós, pelos líderes. Somos, como diz a palavra de Deus, somos o exemplo para o rebanho. Deus encoraja aquele povo. Deus encoraja eles. Cara, por que aquele segundo tempo a glória seria maior? Porque exatamente, por isso que Deus fala com Zorobabel, porque o descendente dele pisaria, e nós vamos ver depois lá na frente nas Sagradas Escrituras, que o próprio Cristo, que Jesus pisou nesse templo de Zorobabel, nos dias que Jesus caminhava lá na Judéia, lá em Jerusalém. Ele pisou nesse templo. Esse foi o templo de Zorobabel, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, lá pelos romanos, lá e tal, por Nero, aquela coisa toda, aquela bagunça toda. Esse foi o templo de Zorobabel. Mas sabe por que essa segunda glória ia ser maior? Não só porque Jesus pisou, mas porque Ele próprio estaria no templo. Ele próprio seria o templo. Ele mesmo diria assim: olha, eu vou derrubar esse templo em 3 dias e vou reconstruir ele. A glória dele seria muito maior. E Deus está falando assim: cara, voltem, priorizem aquilo que precisa ser priorizado na vida de vocês. E se vocês priorizarem aquilo que precisa ser priorizado, eu vou abençoar vocês. E eles aqui se arrependem, e eles voltam aqui. Deus abençoa aquele povo, Deus abençoa eles, e eles vivem ali, eles começam a adorar, e a glória de Deus vem naquele templo, naquele lugar, e ali eles cultuam a Deus, e até os dias de Jesus. Mas essa mensagem precisou vir ao coração deles, porque eles voltaram felizes, como quem sonha voltar para Jerusalém, caminhando, chorando, voltando, trazendo ali os seus feixes. Eles voltaram para aquela terra, mas quando eles voltam lá, o coração deles ainda estava afastado do Senhor. E Deus mais uma vez usa o profeta para trazê-los de volta. E eu preciso dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus está nos trazendo de volta. Talvez tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida, e eu não quero dizer para você e frustrar você, de que se você voltar e fazer as coisas para Deus, você vai prosperar e tudo vai ser mil maravilhas. Não, não é isso, porque isso não é nem evangelho. O evangelho é o contrário, exatamente porque Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha vida, Deus restaurou a minha vida. Eu era para ser condenado ao inferno eterno, com o diabo e seus demônios, mas agora Ele me resgatou, Ele me tirou da lama, Ele me tirou daquele charco de lodo que eu envolvia a minha vida, e Ele mudou a minha sorte, Ele perdoou os meus pecados. E exatamente porque Ele fez isso, nele eu tenho toda a sorte de bênçãos. E agora, porque Ele me salvou, porque Ele mudou a minha história, tudo que eu faço é para Ele, nada que eu faça vai ser suficiente para poder pagar aquilo que Ele fez por mim. Ele te ama, Ele me ama, Ele te ama. E tudo, amado, que nós precisamos fazer aqui é voltar. E eu tenho uma passagem aqui do Senhor aqui em Lucas 12, quero ler com você Lucas 12, versículo 20. Diz assim, ó: contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios.
eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Todas essas coisas pelas quais nós corremos atrás do vento, todas essas coisas pelas quais nós priorizamos, no lugar de priorizar a presença de Deus na nossa vida. Ele está dizendo: me busque em primeiro lugar, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. E ele diz mais: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Sabe, Deus nos deu o reino. Deus nos deu o privilégio, amados, de nós estarmos aqui ouvindo o Evangelho. E eu e você carregamos algo. Eu e você carregamos vida, eu e você carregamos luz. Eu e você somos sal da terra e luz do mundo. E há uma cidade esperando por nós. Há uma cidade esperando pelo meu e pelo seu posicionamento. Há uma cidade esperando para que eu e você possamos manifestar a glória do Filho de Deus nessa terra. O que nós estamos priorizando na nossa vida? Como nós estamos priorizando as nossas agendas, a nossa história, a partir do encontro que tivemos com Jesus Cristo? Essa é a pergunta que fica para nós. Se você está aqui há tantos anos, aqui nessa casa, como que você tem servido a Deus? Por escala ou por amor, pela presença de Deus e pela presença de Deus na vida do próximo, e compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida do próximo? Se você está aqui talvez nessa noite esperando ouvir uma resposta de Deus, ainda que seja pela primeira vez, eu não sei, mas eu preciso dizer para você que esse é o lugar certo que você veio. Deus trouxe você aqui, porque aqui é no meio da igreja que tem as respostas que todos nós precisamos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar com vocês. Eu quero que você olhe para a sua vida agora, para o seu testemunho, para aquilo que Jesus fez com você. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu, mas Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, qual foi o motivo? Em primeiro lugar, o amor que Ele tem pela sua vida. O amor que Ele tem pela sua vida. E se Ele te escolheu entre bilhões de pessoas nessa terra, é porque Ele sabe que você carrega algo que é insubstituível, que só você tem, que só você pode trazer, só você pode dar. Deus quer fazer algo lindo na sua história. Mas de que maneira nós estamos priorizando a presença de Jesus na nossa vida? Eu queria cantar uma canção com vocês. Eu queria pedir para vocês se colocar de pé. E à medida que nós cantamos, eu queria que você adorasse a Jesus, que você começasse a entregar para Ele, você fizesse a Ele agora a sua oração. Não se distraia. Você começasse a fazer a Ele a sua oração de entrega, e dizer assim: Jesus, a minha vida é Tua. Senhor, o Senhor mudou a minha sorte, o Senhor mudou a minha história, e eu quero
ser usado por Ti para mudar a vida de tanta gente à minha volta. Eu queria que você orasse a Ele agora. Pode começar, pode orar. Enquanto nós cantamos essa canção, e à medida que você vai orando, você pode cantar também. Nós vamos adorá-lo. Perto quero estar. Vamos adorá-lo. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Tudo que é em mim eu quero te ofertar. Diga isso a Ele. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Toda a igreja, toda a igreja. Quero orar por você, de olhos fechados, todos de olhos fechados. Talvez você sabe que você tem gasto a sua vida, tem corrido atrás de tantas coisas e talvez pouco resultado tenha aparecido. E talvez você sabe que o Espírito Santo tem falado ao seu coração nessa noite, que há um caminho de volta para ser trilhado, que há um caminho de retorno, um caminho de volta, e nós precisamos voltar para a presença de Deus com toda a intensidade, como era lá no princípio, como era no começo. Esse é um caminho de volta. Deus está nos chamando de volta. Deus está chamando o seu povo, Deus está chamando a sua igreja. Deus quer abençoar você, você que é líder de célula, você que é um servo nessa casa, um diácono, um presbítero, ou até mesmo um pastor, porque essa palavra fala conosco também. Você que serve algum ministério aqui da casa, ou talvez você está aqui pela primeira vez, mas você sabe que Deus está te chamando hoje aqui, que Deus está te chamando para estar mais perto dEle, porque Ele é a resposta que nós precisamos, e Ele é a resposta para talvez tanta correria, tanta lida, para pouca vida, tanta correria para pouco resultado, e nós nos queixamos, e nós acabamos priorizando tantas outras coisas, em detrimento da vontade de Deus e do plano de Deus, e da igreja de Jesus, porque a igreja é o plano de Deus na terra. Se Deus tem um único plano para essa terra, é a igreja. A igreja não é falida, a igreja não está suja, a igreja não é impura, não, a igreja permanece linda, imaculada, esperando a volta do seu noivo. A igreja é noiva. Então nós precisamos nos comportar mesmo como noiva, nós precisamos nos comportar como aquele de fato que anseia pela presença do noivo. Nós precisamos estar alertas e vigilantes. E eu tenho plena convicção de que no momento que nós entendemos, Senhor, nós queremos agora priorizar o seu plano, priorizar a tua vontade. Eu tenho plena convicção que o Pai que nos conhece, assim como aconteceu com o plano de Israel naqueles dias, com o povo de Judá naqueles dias, Deus vai abençoar o seu povo.
Deus vai nos dar tantas bênçãos, como o próprio Senhor Jesus nos diz aqui no Novo Testamento, assim, busque primeiro o reino, e se vocês buscarem em primeiro lugar o reino, se vocês buscarem em primeiro lugar a minha vontade, todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. E se esse é você que nessa noite deseja entregar a sua vida, seu coração, tudo que você tem a Jesus, entregar a Ele, ainda que seja pouco, entregar a Ele. Eu queria que você levantasse a sua mão, quero orar por você. Todos vocês que hoje desejam entregar, Jesus, a minha vida é tua. Não é uma oração para entregar a vida para Jesus, é uma oração de entrega por completo mesmo. Quem é que deseja hoje, dizer, Jesus, a minha vida é tua, eu quero renovar meu voto contigo, eu quero renovar meu voto contigo, eu quero hoje voltar assim, eu quero voltar a priorizar a tua presença na minha vida, eu quero a tua presença na minha vida. Onde está você? Onde estão vocês? Levante sua mão bem alto. Você que hoje entende que Deus falou com você, ao seu coração. Pai querido, contempla essas mãos levantadas. Pai querido, contempla essas vidas que hoje estão aqui, elas querem, elas desejam voltar aos teus pés, porque hoje nós estamos aqui e queremos, ó Deus, priorizar os teus planos. Pai, contempla, Senhor, essas vidas aqui, que hoje nós estamos aqui porque queremos priorizar a tua vontade nessa casa, nessa igreja, nessa cidade. Usa as nossas vidas com poder, usa as nossas vidas cheias do teu Espírito Santo para impactar todos aqueles que estão à nossa volta. Nos perdoa se tantas vezes nós negligenciamos a tua obra, se tantas vezes nós nos esquecemos ou não priorizamos aquilo que precisava ser priorizado, nós não fomos fiéis naquilo que nos foi confiado. Pai, nós pedimos perdão nessa noite e pedimos, Senhor, usa a nossa vida, porque nós hoje queremos trazer de volta, priorizar a tua fidelidade, priorizar a fidelidade do Senhor, priorizar a tua presença. As outras coisas vão ser secundárias. Cabe ao Senhor, cabe à sua vontade, cabe ao seu querer nos abençoar, porque nós sabemos e reconhecemos nessa noite que em Ti nós já fomos abençoados por toda sorte de bênçãos, e a maior bênção que nós poderíamos ter na nossa vida não está no material, mas é a Tua própria presença habitando dentro de nós, nos dando a direção que precisamos, nos confortando, nos trazendo a orientação que precisamos pelo Teu Espírito Santo. Então, Pai, fala com a Tua igreja nessa noite e aquece a Sua igreja e desperta essa casa mais uma vez, e que nós possamos viver o transbordar do Senhor nas nossas vidas. E eu profetizo o transbordar de Deus no meio dessa casa aqui. Eu profetizo o transbordar de Deus na sua vida. Eu profetizo o transbordar de Deus no seu coração. O transbordar da presença de Deus na sua história, em nome de Cristo Jesus. E aquele que crê diz amém. Eu quero fazer mais uma oração antes de encerrar, de olhos fechados mais uma vez. Eu queria que você repetisse essa oração comigo, toda a igreja dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu eu entrego a minha vida entrego a minha e o meu coração ao Teu. e o meu coração ao Teu. Eu te aceito Eu te aceito como meu único como meu e único suficiente e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor e Salvador da minha Perdoa os vida. meus pecados, Perdoa os meus pecados. lance eles no mar do esquecimento Lança eles no mar do e esquecimento. escreve meu nome no livro da vida, E escreve meu nome no livro da porque vida. hoje eu sou Teu Porque hoje eu sou Teu. e Tu és meu, Tu és meu. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui entre nós fez essa última oração de entrega à sua vida a Jesus pela primeira vez na sua vida? Levante sua mão bem alto. Quero ver você. Quem fez essa oração de entrega a Jesus pela primeira vez na sua vida? Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Que Deus te faça prosperar, que Deus possa mudar a sua vida, a sua história, e te dar a oportunidade de um novo começo, de uma nova vida, de um novo tempo na sua história, em nome de Cristo Jesus. Se você está do lado dessa pessoa, e dá um abraço nela, que seja bem-vindo ao reino de Deus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos encerrar com uma adoração. Te louvarei, vai, te louvarei, te louvarei. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Toda a igreja, vai, levante as suas mãos e cante o mais alto que você pode. Não importam as circunstâncias.
Eu adorarei somente a Ti. Esse é o povo que te ama. Esse é o povo que te adora. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Mais uma vez, para encerrar. Mais uma vez, toda a igreja. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Vamos aplaudir aquele que vive e reina. Aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado. Levanta a mão do seu irmão. Repete comigo dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo e sacerdote de Deus vivo, eu abençoo você, sua vida, sua casa, sua família. Que você possa transbordar da presença de Deus na sua vida. Que Ele use você de uma maneira sobrenatural nessa semana. E a sua vida possa impactar vidas à sua volta. Em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor Jesus. Nos vemos aqui no próximo domingo de manhã. Traga convidado. Vamos juntos celebrar. Vai ser uma manhã de festa para a glória de Jesus. Amém?